Olá, bom dia, bom dia, bom dia! Sempre com muita alegria que começa mais um programa onde Eunice vai trazer todos os detalhes desse lindo hexágono em patchwork. Ela trouxe, como sempre, muitas sugestões e ideias, como tá lindo o nosso cenário, hein? Eunice Mâncio, o programa de hoje promete. Tudo bem, Eunice? Tudo bem. Bom obrigada. dia! Como vai, doutor? Como é que chama em inglês os hexágonos? Ela me contou eu sabia que você ia perguntar. Eu já tinha esquecido em inglês, como é que é? Deve ser hexágono. Hexágono. Deve ser algo assim. Em inglês. Então, doutor, a ideia de abordar os hexágonos é porque normalmente as meninas acham que é o English Paper Piecing, que é uma forma de trabalhar os hexágonos, que você corta um molde e abraça esse molde com tecido e depois costura à mão. Sim. Só que quando a gente comenta que costura à máquina, elas ficam na dúvida, mas é possível? Como, né? Então foi essa sugestão de uma telespectadora, de uma amiga de casa, e eu falei, não, vou levar, porque se elas têm essa dificuldade, é bacana a gente abordar, né? Claro. Então vamos lá. Primeira coisa que a gente precisa é de um molde. Então eu estou disponibilizando aqui no site com vocês. Aí, liberou o molde pra gente, oba! Então vocês imprimam, já está no tamanho natural do meu, e ele vem aqui com uma tesourinha aqui no cantinho na linha de corte. Então você tem que cortar exatamente na linha de corte aqui, ó. Esse é o molde da peça que você vai fazer. Deixa eu apoiar minha mão aqui. Pronto. Ó. Aí em casa você corta bem no capricho, tá? Eu vou... Cortei. Agora, o hexágono não é para iniciantes. Por isso que eu acho que muita gente não aborda. Porque você em casa quer costurar e não sabe por onde começar. O hexágono, a minha sugestão é que não seja para quem está começando agora. Depois que você tiver um pouquinho de prática na costura, você vem para ele. Eu preciso marcar a sua folga de costura aí em casa. Como eu não estou aí, não estou vendo você costurar, não sei a posição que você coloca na máquina, a minha sugestão é essa: pega o seu molde, alinha na posição que você colocaria o seu tecido e costure. Não vai estragar sua máquina, não se preocupe, você pode costurar esse papel sem medo. Papel ou cartolina, o que eu tiver, né? A máquina isso, pode ser cartolina, só não aconselho materiais que soltem, por exemplo, uma lixa, que às vezes a gente faz molde em lixa. A lixa não é aconselhável, porque ela pode soltar o pozinho e danificar a máquina. Mas papel, papelão, até EVA também você pode usar, tá? Então você faz a sua costura e você vai ter a folga de costura que você vai seguir do início ao final do trabalho. Tá? Então, olha, bonitinho. Eu já tenho o que eu fiz em casa com a minha folga, que é igualzinha, porque o nosso calcador é igual. E sempre lembrando que se você for começar o trabalho numa máquina e for trocar de máquina, leve seu calcador. Calcador, normalmente, você apertou aqui atrás, olha, tem um engate e ele solta. Então, você pode levar esse calcador, ter um calcador de reserva e sempre usar ele. Se você trabalha com uma máquina, depois com outra, vai para casa da sogra, vai costurar na casa da sogra, vai para casa da mãe, então leva sempre seu calcador, que aí o seu trabalho vai dar certo. Então, fiz o meu molde, agora eu vou precisar cortar esse molde. Então, eu já tenho aqui um tecido, aliás, eu tenho várias camadas, olha. Coloquei nessa base, que é uma base giratória, que vai facilitar seu trabalho. Se você não tiver a base giratória, eu aconselho que você tenha uma base menor. Então, a Express tem várias bases e você pode escolher uma menor que você consiga girar. Mas essa aqui eu achei confortável, por isso que eu achei interessante mostrar para vocês. Então, olha, quando eu cortei lá, eu tenho 12 centímetros desse lado até esse lado. Então, quando eu venho cortar, para não correr o risco de cortar torto, eu coloco a minha régua bem alinhadinho nos 12 e procuro esse ângulo de 30 da régua e posiciono nessa referência. Então, eu tenho esse alinhamento e esse alinhamento. E eu vou cortar. Corto, viro a base, viro de novo aqui a nossa régua, então ela vai 12, 12 e a minha outra referência lá. Corto de novo. Viro. Quanto melhor for o seu corte, quanto mais preciso for o corte, melhor vai ser o seu molde. Então, vamos posicionar. Cortei. Essa giratória, a base de corte deles é muito legal. O Express está com uma linha completa aí de materiais, acessórios, que a McLean distribui para todo o Brasil. São vários produtos. E cortei o último. Posiciono. É legal que já corta vários hexágonos de uma vez só.
Sim. E é seguro porque você não fica se contorcendo, você gira a base, tá? Então, cortei vários. Vou voltar a usar minha base grande. E agora, o que eu preciso fazer para dar certo aí? Nós vamos costurar a máquina, não a mão. Então, você precisa fazer a marcação da sua folga de costura nesse molde. Aí você tem várias formas. Uma delas é você dobrar aqui e riscar. Pode ser dessa forma. Dobra ali, dobra aqui e risco. Você faz isso em todas as peças. Porque eu vou costurar, deixa eu fazer em 3 lados, que aí fica bem fácil para entender. Dobra mais uma e vem aqui. Então, quando você for unir 2 peças, você vai costurar daqui até aqui. Você não pode costurar de ponta a ponta, você tem que deixar essa folga de costura, que foi o que eu fiz aqui, olha. Eu costurei, deixando a folga de costura lá e aqui. Então, quando eu venho com a peça seguinte, eu vou encaixar essa peça aqui. Para facilitar o nosso trabalho, o que você pode fazer? Você pode, se não tiver o giz que marca, você pode usar uma canetinha. Então, eu tenho as canetas que apagam. Não necessariamente precisa ser essa, mas se você tem, pode ser essa, não tem problema. Mesma coisa. Coloca o molde aqui atrás. Você pode fazer um furinho aqui, se você quiser. E você marca só de ponto a ponto. Se você... Ainda temos mais uma opção. Quem costura, conhece o carbono de costura. Então, você pode colocar o carbono de costura e você pode usar um marcador de costura. Esse aqui é bem legal. Você passa em cima e quando você abre, você tem o ponto onde você vai costurar. Então, qualquer material que você tenha em casa que possa marcar, olha, você utiliza, pode né? utilizar, tá? Marquei, vou costurar. Então, eu venho, coloco a peça uma sobre a outra e eu costuro de ponto a ponto. Vamos lá, coloco ela aqui. Enquanto isso, está o patchworkfácil.com.br aí, ó. Que é o contato que a professora Eunice tem com todos vocês. Tira dúvida, tem vídeo, tem muitas sugestões aí pro pessoal. Bem legal. Posso tirar este? Claro. Muito bem, olha, coloquei. Para facilitar, você faça linhas. Como a gente faz um forpete? Faço linhas e vou encaixar essa peça aqui. Então, vamos lá. Eu vou encaixar essa nessa. É importante você ter agora... marcar bem, porque quando você vira, como ele não é quadrado, a gente se perde onde vai encaixar. Então, essa nessa. Deitei essa pra cá, olha. Vou alinhar e vou pra máquina de costura. Eu tenho que parar a minha costura na minha marcação. Então, eu venho aqui, inicio onde estiver marcado e venho e paro naquela marcação. Não passo. A marcação vai ser a perfeição do seu trabalho, né, Eunice? E vai ser a necessidade de parar ali. Por isso que eu digo que não é um bloco para iniciante. É um bloco para quem já domina um pouquinho a máquina e consegue parar no exato momento em que precisa parar. Agora aqui, olha, puxei este, tá? Dobrou. Coloquei este aqui. O de cá também. Eu vou dar um jeitinho ali, bem ajeitadinho de dobrar para não costurar. E se você quiser costurar do lado de cá, que você tem a marcação, você desce a agulha lá e vem costurando. Pronto, parei exatamente, ó. Aqui dá pra ver bem, fui até de ponto a ponto. Essa costura é chamada costura de ponto a ponto. Quando você vira, você tem um cantinho aqui. Assim que você passar, quando você passa e abre a costura, ele assenta perfeitamente. Então aqui, olha, você joga pra cá, passa ferro e vai ter o encaixe perfeito do seu hexágono. Fiz ali com 3 carreiras, uma carreira de 3 hexágonos, uma carreira de 4, outra de 3, outra de 4 e finalizei com 3. Aí refilei aqui, coloquei na manta, tecido, manta, e coloquei um forrinho de tecido, porque normalmente eu estruturo com o patchwork, a manta e um TNT. Aqui eu coloquei o patchwork, aqui, a manta e um tecido atrás. Quiltei e finalizei com o viés, que acho que aí já não tem segredo mais. Ficou muito interessante a peça, adorei a técnica, ela liberou o molde. Quero aproveitar também nossa audiência e mostrar aqui um pouco dos produtos da West Press, que a McLean distribui para todo o Brasil. Tem alguns lançamentos, algumas novidades. Convido sempre o pessoal para visitar o site mclean.com.br. A linha é da West Press, tem o site, tem o telefone. São inúmeros os produtos aí que auxiliam vocês em muito aí, principalmente o pessoal que ama trabalhar com costura, ama trabalhar com patchwork. E só lembrando que a Eunice Mansi liberou o molde da aula de hoje no nosso site.
atelieratv.com.br. É legal vocês poderem apreciar, não só com a aula de hoje, mas os professores têm liberado os moldes sempre gratuitamente no nosso site. Lá tem os vídeos, lá tem todas as novidades. Então acesse atelieratv.com.br.